Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O que eu estava pensando é essa questão realmente de ter a Cristo. Que grande vantagem, que grande bênção é quem tem a Cristo. E eu estava vendo uma passagem esses dias aqui do homem com a sua veste nupcial. Alguém me perguntou quem era esse homem de Mateus 22, versículo 10. Os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu achei muito interessante isso aqui, porque a pessoa perguntou para mim o que era a veste nupcial. Quem era esse homem sem veste nupcial? O que leva a uma segunda pergunta: qual veste tinha que ser a veste nupcial? Então, o homem sem veste nupcial era alguém que só aparentava, ou melhor, só professava ser convidado, ou ser participante da festa. Essa festa ela nos faz pensar no que vai acontecer depois. Ela é profética, né? Porque ela trata aqui do reino, e quando Cristo vier estabelecer o seu reino. E aqueles que são apenas joio serão lançados no fogo, nas trevas exteriores, como é falado aqui. Então não é exatamente para a igreja, mas hoje, como a igreja, a cristandade, não a igreja, mas a cristandade, ela é uma mistura de professos e não professos, e crentes verdadeiros, ela é uma mistura de trigo e joio. Também nós podemos meditar nessa questão aqui, que esses que não trajam as vestes nupciais são aqueles que são mero professos. Como é que a gente chamava quando ia um intruso numa festa? Era o entrão, não era o entrão, era um outro nome que a gente... o bico na festa, né? Tem aquele cara que ninguém convidou, ele está lá, todo contente na festa lá. O que era essa veste nupcial? Era o que identificava ele com Cristo. E o que identifica uma pessoa com Cristo? O próprio Cristo. O próprio Cristo é a veste nupcial. É a veste de justiça que Deus coloca no salvo. É a veste que o pai colocou no filho pródigo quando ele chegou em casa e deu a ele o melhor vestido. Qual é o melhor vestido? Não existe um melhor vestido do que Cristo. Nós nos revestimos de Cristo. Somos revestidos de Cristo. Quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos a ter uma outra veste, uma outra roupa. E essa nos identifica com Cristo. Pode fingir quanto for o incrédulo. Pode usar roupa de crente, pode andar de Bíblia debaixo do braço. Tem até site que vende, é moda crente que chama, né? Você comprar roupa de crente. Tem sei lá quem que definiu o que é roupa de crente. Mas não adianta, isso não é a veste nupcial. Isso não é vestir-se de Cristo. Porque vestir-se de Cristo, nós vamos encontrar isso bastante nas epístolas, né? Tem a ver também com fruto, tem a ver com o temperamento, com a maneira de se conduzir, uma série de coisas. Mas então é uma vantagem tremenda estar vestido efetivamente de Cristo. E aqui no nosso capítulo de Lucas 4, o que nós encontramos aqui, já falamos das tentações, né? A última aqui, inclusive, que ele é levado, no versículo 9, levou-o também a Jerusalém. Quem o levou a Jerusalém? O diabo. Aqueles que falam assim, não, o diabo não existe, o diabo é só o ego da pessoa. Tá bom, o ego de Jesus o levou a Jerusalém. Faz sentido isso? De jeito nenhum. O transportou ao pináculo do templo. Veja o poder que o diabo tem. Claro que o Senhor se deixou transportar, mas ele tem poder, ele é um ser poderoso.
levou Jesus no pináculo do templo. Não é qualquer um que faz isso, não é? E pô-lo sobre o pináculo do templo, Lucas capítulo 4, versículo 9, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele está citando um versículo da Bíblia aqui. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. O Senhor respondeu sempre com a palavra de Deus. Aí o diabo pegou gosto pela coisa e tentou tentá-lo usando a palavra de Deus. Isso é o que a religião faz. Isso é o que o diabo faz na religião. O campo de ação de Satanás mais frutífero é a religião. É a religião. É na religião que ele se esbanja, né? Se esbalda de usar versículos bíblicos e tudo isso, mas para quê? Para glorificar Cristo? Não, de maneira alguma. Para levar as pessoas justamente a fazer o contrário. Aqui nós vimos que ele, no começo ele tenta o Senhor por causa da fome, ele estava necessitado, né? Mas o Senhor responde com a palavra de Deus. Depois ele tenta o Senhor com todas as riquezas e poder do mundo, no versículo 6, os reinos do mundo, versículos 5 e 6, e pede adoração do Senhor. O Senhor não irá adorá-lo, de maneira alguma. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás. A gente sempre lembra da frase em latim: vade retro, Satanás. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Aí então que ele apela para usar da palavra de Deus. Nós estamos na época em que Satanás está jogando todas as suas fichas, deve estar lendo a Bíblia de manhã à noite, para aprender versículos e poder repetir nos ouvidos das pessoas, mas torcidos, né? Torcidos para enganá-las. O apóstolo Paulo fala em Atos 20 que depois da partida dele viriam os lobos ferozes que não poupariam o rebanho, mas também viriam homens falando coisas pervertidas, torcidas, distorcidas. Ele fala perversas lá, né? Mas a realidade, o sentido ali é pervertidas, que foram torcidas, que foram tiradas do contexto, para atrair discípulos após si. Fuja de pessoas que queiram atrair discípulos. E você percebe, dá na cara, né? Dá muito na cara quando o cara quer atrair discípulos. A gente sempre percebe isso. Pessoas que já estiveram congregadas ao nome do Senhor, quando você percebia que o cara começava a levar um grupinho assim, mais jovem, geralmente mais jovem. Os que querem discípulos, eles procuram aqueles que estão engatinhando na fé, levar para um canto e ficar lá ensinando coisa e tal. Passava um tempo, revelava-se, né, que o que ele queria mesmo eram discípulos. Então, aqui Satanás vai usar da religião. É na religião que se encontra o seu maior campo de ação, porque ele é um anjo, ele é um querubim, ele é um ser espiritual. Então, nesses tempos de hoje, quando fala assim, não, mas aquilo ali, o site é muito espiritual, é muita coisa espiritual que eles falam lá, então danou. Porque aí que está o perigo, aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Pode ser espiritual quanto for, se não for conforme a verdade, se forem coisas tiradas do contexto, o espiritismo é espiritual ao extremo, não é? Mas trata com quem? Com demônios. Demônios que fingem ser personalidades mortas. Uma vez, uma entrevista do Jô Soares, ele falou que não acreditava no espiritismo, porque todos os espíritas que ele conhecia era alguém que tinha sido, numa outra vida, tinha sido Napoleão, Maria Antonieta, assim, a moça. Era sempre alguém com currículo assim, finesse, né? No máximo era um preto velho, mas ele também era muito hábil nas suas demonstrações espirituais. Ele falou assim, nunca tem ninguém que é o Zé Ninguém lá que pega condução de manhã, come de marmita, vai para a fábrica trabalhar. Nunca aparecia um falou assim, na vida passada eu fui um cara assim, pegava o trem para casa, voltava para casa, para o trabalho, só minha vida era só isso. Nunca aparece um que é assim, né? Tem que ser sempre alguém que tem uma história por trás, uma coisa romântica, tipo novela da Sete que tinha antigamente, aquelas de Escrava Isaura, né? Esses caras dão ibope quando passam para o além
e passa a ser a fantasia de demônios que se apresentam como sendo personagens do passado. E não são. Não são. Se você está sendo influenciado pelo espiritismo, eu digo para você, conheço muitos espíritas, pessoas muito bondosas, muito caridosas e tudo, mas estão enganados e sendo enganados. Sendo enganados, porque a Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala dos demônios que vêm enganar. Mas aqui no nosso capítulo, então, ele é levado para cima do pináculo do templo, e o que o diabo sugere, se tu és o Filho de Deus, toda essa tentação aqui era para desafiá-lo a mostrar que ele era o Filho de Deus. Isso é muito interessante porque pessoas incrédulas, pessoas céticas, sempre falam assim, me dá uma prova que Jesus é real, ou que Deus existe, qualquer coisa. Eu falo o que eu falei uma vez, eu fui visitar um amigo, que inclusive já faleceu há alguns anos, faleceu até novo, e ele era comunista, roxo, né? O cara era, na sala dele tem um quadro, não sei se era Lenin ou Marx, alguma coisa assim, na sala, ó, ele e a mulher dele, os dois eram vermelho até debaixo da unha. Eu fui visitá-lo para evangelizá-lo, porque ele conhecia, fazia parte de amigos do meu pai, o pai dele e tal. Aí sentamos na sala e eu, Bíblia. Chegou uma hora, acho que ele não aguentou mais, não queria mais ouvir, né? Aí eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma prova de que Deus existe. Você quer uma prova de que Deus... eu quero. Duvido que você consiga me provar que Deus existe. Então tá bom. Eu vou embora agora. Na hora que eu sair, você vai no seu quarto, ajoelha ao lado da cama e pede a Deus para Ele revelar a você. Não, de jeito nenhum. Então, você tem medo. Seu problema não é que Deus exista ou não exista. Você tem medo de ter um encontro pessoal com Cristo. Você tem medo de que Deus vai tirar de você todas essas ideias que você tanto tempo acalentou. Você tem medo. Mas você vai ter que conhecer que Deus existe. Nesse momento agora, ele já sabe disso. Não sei se foi salvo ou não, espero que tenha sido salvo. Mas ele já sabe, porque ele já morreu. Então ele já sabe que Deus existe. E ele já sabe que existe um juízo para aqueles que não creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo nos salvar. Então o diabo aqui, ele está tentando de tudo tirar do Senhor algum malabarismo, na tentativa de provar que Deus existe, que Ele é Filho de Deus, né? Que Ele é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. Lança-te daqui abaixo. E o Senhor responde, e ele ainda acrescenta, porque está escrito, aqui, ó, vou usar a sua Bíblia, o diabo está falando isso, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele está mexendo aqui com vários aspectos dessa tentação. Uma é ele, claro, tentar a Deus. Tentar o Senhor Deus, querendo fazer um malabarismo para aparecer, só para causar ali, né? É que nem cara que vai no circo lá, vai subir, andar na linha lá, no cabo de aço lá em cima, na corda bamba, o cara que vai fazer, jogar as bolas para cima, as laranjas, tal, é se exibir. Ele quer que o Senhor faça uma exibição para ele. O Senhor nunca fez exibição para ninguém. Tudo que ele fez tinha um propósito muito definido, não de se promover, não de promover a si mesmo, de curar uma pessoa, de fazer o bem para uma pessoa, mas nesse meio tempo ele também revelava quem ele era. Quem ele era. Como aquele governador, aquele rei, o governador, não lembro agora em Atos, que foi atrás, queria conversar com Jesus para ver se ele fazia algum malabarismo lá, tirava algum coelho da cartola, alguma coisa assim. Ou seja, o cara não tinha interesse nenhum nas coisas eternas. Ele queria só a emoção do circo. E muita gente hoje vai atrás do evangelho em busca da emoção do circo. Então vai lá numa igreja que tem aquela coisa, aquela pompa, aquela gritaria, e um que cai para cá, outro que cai para lá, um que levanta da cadeira de rodas, sarei, fui curado, tal. É o circo. Muita gente não percebe que é combinado. É combinado. Já tive várias provas disso, de pessoas que contaram, que faziam parte do negócio de combinar para acontecer.
Então, mas isso é porque essas pessoas que vão nesses lugares não estão interessadas em Cristo. Estão interessadas só no malabarismo, na pirotecnia que acontece nesses lugares. Por isso que quanto mais pirotecnia, quanto mais coisas incríveis, aterradoras, espantosas acontecerem, mais dinheiro eles colocam lá na cartola do pastor. Porque é isso que eles estão ali fazendo, né? E mais se contrata, então, também testemunhos. Os testemunhos. Testemunho virou uma profissão. O cara vai lá, cobra caro para a igreja, para ele dar o testemunho da vida dele. Bom, então aqui nós temos, esse foi um aspecto de o diabo tentá-lo para tirar dele algum malabarismo. Outro aspecto, que é o mais importante aqui nessa tentação, é tentar despertar no Senhor o sentimento de vanglória de poder mandar nos anjos de Deus ou mandar em Deus para que as coisas acontecessem. Porque lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. Ou seja, mostra que você tem poder, mostra que você é capaz, mostra que você é alguém nessa hierarquia com o Pai. Mostra lá. De maneira nenhuma que ele vai obedecer Satanás, que ele vai atender uma cutucada ou uma insinuação do diabo. Nunca, de maneira alguma. Pelo contrário, ele se mantém fiel à própria palavra de Deus. E quando a gente está fiel à palavra de Deus, a gente não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso que é muito importante, desde criança, incutir a palavra de Deus nos nossos filhos, ajudá-los a ler a Bíblia todas as noites, se possível. Sempre lendo a Bíblia, o tempo todo lendo a Bíblia, decora versículo, fala versículo, canta corinhos, enche a mente da criança de palavra de Deus. Porque quando ela tiver um problema na vida dela, não importa em que estágio da vida ela esteja, uma palavra qualquer da palavra de Deus vai saltar na mente dela, virá a memória que será justamente a solução para aquele momento que ela está passando. Quantas pessoas, na hora da tribulação, na hora do desespero, foram acalentadas, né? Foram consoladas por um versículo que veio à mente. Naquela hora veio um versículo à mente que lavou a alma, né? Como a gente costuma falar. Resolveu tudo, de repente mudou a perspectiva da pessoa, por causa de um versículo. Porque uma coisa que a gente esquece às vezes, a gente fala isso, canta isso em hinos, tal, mas a gente não lembra o que é isso. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. O que é a palavra de Deus tem poder? Dela emana poder. Poder de Deus. Deus se manifesta através da sua palavra. Por isso que a gente fala que a palavra de Deus tem poder. Mas a gente nunca para para pensar que nós estamos empoderados pela palavra de Deus. Nós temos um poder, que é aquele poder de transformar água em vinho, que o Senhor fez, mostrou aquele poder da sua palavra ali. É o poder do novo nascimento, quando a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito numa alma, transforma aquela pessoa morta em pessoa viva. É a palavra que o Senhor usou. O Senhor falou uma coisa: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Lázaro saiu da tumba. Por que ele chamou pelo nome Lázaro? Porque a palavra de Deus tem tanto poder, a palavra do Senhor tem tanto poder, que se naquela hora, com aquela intenção de ressurreição, ele falasse: venha para fora, os túmulos se abririam. Se ele não especificasse, ali Lázaro venha para fora. Mas se ele falasse genericamente, venha para fora, seria uma coisa tremenda, seria maravilhoso, né? Mas era uma confusão tremenda, porque a palavra dele tinha poder. Então, quando você prega o evangelho para alguém, não se preocupe muito em querer discutir, ou querer argumentar, ou querer fazer enfiar na cabeça da pessoa. Não. No meio da sua conversa, vá costurando uns versículos
Não precisa ser coisa assim, tipo pastor pentecostal. Eu vos digo que... E faz aquela cara de terrorismo, aquela voz gutural que parece saída do inferno. Oh, não. Zé, vou falar uma coisa para você, Zé. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Zé. Você não acha maravilhoso isso? Você não acha maravilhoso que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores? Oh, que resposta você tem para isso, Zé? É maravilhoso. Você percebeu? Eu estou falando a palavra de Deus, mas de uma maneira que uma pessoa que não conhece a Bíblia, ela acha que eu estou falando aquilo de mim mesmo. Mas não é aquilo, eu estou repetindo a palavra de Deus. E essa palavra repetida nos ouvidos dela tem poder. Então, quando você for embora, ela não vai nem esquecer nem se lembrar da sua cara ou do endereço que você falou que morava na cidade e tal, não. Mas aquelas palavras que foram tiradas da Bíblia, aqueles versículos falados de maneira casual, de maneira sem querer, não precisa nem citar, isso está em João 3,16, não precisa, ele não sabe o que é João. Ele nunca conheceu o João, ele pensa que o João é o cara da farmácia, 3,16, não faz ideia do que como é que chama aqueles... É calibre de revólver, eu tenho uma arma 3,16, calibre 3,16, não, ele não sabe o que é, então não precisa ficar citando o número de versículo. Fala, insere, costura na sua conversa, no seu diálogo, costura versículos, conforme o Senhor vai dando para você lembrar naquela hora, porque o Espírito Santo vai estar dirigindo você para falar aqueles versículos. Fale. Eu costumava pregar o Evangelho, nas reuniões nós tínhamos uma pregação do Evangelho em público, né? Todos os domingos à noite, e a gente revezava vários irmãos, cada domingo era um, e no começo eu sempre levava a Bíblia, né? E começava, vamos abrir agora em João 3,16. Aí eu percebia que os visitantes estavam lá com uma Bíblia que deram para eles na porta, eles não sabem nem que lado de cima, nem o lado de baixo, e eles começavam, ia lá para Gênesis, daí começava a ir lá para Apocalipse, às vezes sentava uma pessoa do lado para tentar ajudar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Porque a pessoa não... Quando eu estava em João 3,16, ele estava começando. Quando eu estava em Apocalipse, ele ainda estava em João. Então eu falei, Apocalipse de João também, né? Mas falando do Evangelho de João. Então eu pensei assim, falei, eu vou parar com isso. Aí eu passei a levar, anotado numa folha de papel, todos os versículos que eu ia usar. Copiava o versículo inteiro. E aí eu falava assim, porque tem uma passagem que diz assim... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E continuava falando. Ele continuava com a Bíblia que deram para ele na porta fechada. Por quê? Porque agora ele ouviu. O poder está em ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. É ali que está o poder. Não é? Então, com isso, resolvia o problema de precisar pegar um leigo que não sabe nem o que é uma Bíblia e fazer com que ele fique procurando, virando páginas. Enquanto ele está virando páginas, ele não está escutando o que você está falando. Percebe? Então, nas suas pregações, nas suas evangelizações pessoais, fale versículos da Bíblia. Mesmo que você não mencione de onde você tirou aquilo. Fale o versículo. Porque aquilo é que vai, o poder de Deus que vai tocar o seu coração. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo